aqui na OAB vai acontecer uma palestra muito interessante sobre a missão de paz no Haiti, um tema que está batendo a porta hoje, e eu vou conversar com a doutora Carolina Salvador, foi até o Haiti, foi a Porto Príncipe, tem uma investigação para a sua tese de mestrado e veio contar na palestra como foi essa experiência. Primeiramente, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, o prazer é meu. A missão de paz eu fui para ter uma experiência de campo sobre a minha dissertação acadêmica. Foi uma experiência incrível, inesquecível, conhecer como é a realidade dos haitianos, o tamanho da missão, a importância da missão. E hoje nas palestras a gente vai mostrar um pouquinho umas fotos, uns relatos sobre como é que foi essa experiência. Carolina, o teu tema central então do mestrado foi o direito internacional e deu um ênfase a essa missão de paz, mas entre o que está na teoria e bater a prática foi um choque grande, né? Sim. Uma coisa é estudar sobre a realidade, sobre a missão. Outra coisa é você ver a missão em prática. A parte da aplicação da missão de paz, ela é como está no papel. Tem a estrutura formada com representantes da ONU, Force Commander, que é brasileiro. Mas a grande diferença é você ver realmente qual é a realidade das pessoas que moram lá. Não poderia deixar de perguntar a questão do asilo, algo que está sendo visto a olhos nus aqui na população brasileira. Como que está essa questão do asilo? Como você percebeu essa questão lá, a saída dos haitianos para o Brasil? E como que você vê essa questão do asilo? Os haitianos têm vindo para o Brasil atrás de, na verdade, uma possibilidade econômica, um desenvolvimento. Eu acredito que muito tem a ver com a relação positiva que o brasileiro impôs lá, né? Existe uma teoria que chama o jeito brasileiro de impor a paz. Então, eles perceberam que o brasileiro é muito amigável e criou-se essa rota para o Brasil. Hoje, o Caritas não suporta mais a quantidade de haitiano que tem vindo em busca do refúgio e tem se estruturado para ver o quanto eles vão conseguir, na verdade, apoiar o pessoal que vem do Haiti para cá. Perfeito, eu agradeço a tua presença, uma boa palestra para você. Muito obrigada. Continuação às entrevistas sobre a palestra na missão de paz do Haiti, eu vou conversar com a repórter Tatiana Jorge. A Tatiana, estou numa missão difícil aqui, porque ela é uma repórter já conceituada e sou uma advogada e vou conversar sobre isso. Mas eu gostaria de saber da Tatiana como surgiu essa ideia dessa missão de paz e você foi junto com os soldados brasileiros, não foi? Exatamente, eu já acompanhava o trabalho dos soldados brasileiros aqui no Brasil, né? Em especial no batalhão em São Vicente. Quando eles foram para lá, aí eu comecei um trabalho de convencimento para ver se haveria a possibilidade de nós acompanharmos em loco o que eles viveriam lá. Eu já tinha esse histórico, na verdade, de jornalismo humanitário. Eu já estive na Nigéria. O ano passado mesmo que eu fui ao Haiti, eu estive também na Nigéria e no Senegal. Então, como dizem os meus amigos, eu gosto de passar perrengue. Mas essa realidade, então não era um choque de realidade que você enfrentou. Porque, na verdade, você teve na Nigéria, você teve em outros países da Nigéria que passa uma guerra civil terrível. Mas, em específico, o Haiti, que há uma relação de reciprocidade com o Brasil em razão da missão de paz. O que você sentiu essa relação, esse intercâmbio? Como foi positivo para o haitiano e para o Brasil? Então, lá tem exércitos do mundo inteiro, mas em especial com os brasileiros, os haitianos eles têm muito carinho e os chamam até de bombagais, né? E é um jeito carinhoso de chamar os brasileiros, que são os caras do bem, mais ou menos isso. E a maneira como eles cantam a música em português, como eles nos recebem muito bem, porque o brasileiro ele é mais amistoso, né? E o exército tem essa coisa de ser mais severo, do homem, daquela coisa viril, mas ao mesmo tempo tem o pai, né? Tem o irmão que vê na criança, que vê naquele que passa fome e que quer ajudar. Então os brasileiros criaram essa relação de carinho e por conta disso também a relação de admiração. Por isso, muitos de lá querem vir para cá, tentar a vida aqui. Perfeito, eu espero que os brasileiros, essa questão de, na vida prática,
essa inserção dos haitianos na sociedade brasileira e no mercado de trabalho seja feita regulamentada para que eles possam desempenhar essa função num país que tem dificuldades também de trabalho e tudo mais. Só para a gente finalizar, para não estender o nosso tempo, até que ponto essas missões humanitárias ela diferem na sua vida, no dia a dia? Você que tem reportagens no dia a dia brasileiro, no dia a dia da região, mas quando você vai para um outro país com uma realidade totalmente diferente, com sociedades, línguas, costumes, até que ponto ela é impactante na sua vida? Então, o que acontece é que quando a gente vai para um país diferente, o ideal é que você se dispa da sua cultura e vivencie aquilo na íntegra. E é muito difícil fazer isso em lugares tão pobres, em lugares com tantas dificuldades. É claro que no Brasil nós temos muitos lugares assim, mas isso não quer dizer que o brasileiro precise tomar conta apenas do brasileiro, né? É um egoísmo. Por tantos e tantos anos nós precisamos dos estrangeiros para ajudar-nos, né? Agora não mais, agora o brasileiro consegue se ajudar. A miséria ela já não é tão grande. E por que a gente não pode fazer isso pelos outros lugares também? E é tão interessante que as pessoas percebam que existe felicidade na pobreza, existe caridade, existe solidariedade e, mais do que isso, existe esperança. E todos nós precisamos de um pouquinho de esperança para sobreviver.